Olá, vamos continuar o nosso estudo sobre a árvore AVL, uma árvore binária de busca balanceada. Na aula anterior nós já vimos o processo de inserção e essa aula é fundamental porque na aula anterior eu mostrei como funciona a função balancear que nós desenvolvemos e chamamos dentro da nossa função inserir. Nessa aula então nós vamos ver um processo de remoção e assim como nós vimos na aula anterior, o processo de remoção ele permanece exatamente o mesmo processo de remoção que nós vimos lá quando nós estudamos sobre a árvore binária de busca. Se você não viu essas aulas, eu vou deixar o link para essa playlist aqui nos cards e também na descrição desse vídeo. Então é interessante você assistir a playlist sobre árvore binária desde o início para você entender como que nós chegamos até aqui, ok? Olha só, a nossa função de remoção que foi desenvolvido lá na parte de árvore binária de busca. Retorna um nó, remover, recebe o ponteiro para a raiz, para o início da nossa árvore e a chave. O que é essa chave? O elemento que eu quero remover. Se em algum momento a gente chegar numa raiz nula, significa que essa chave não foi encontrada na nossa árvore binária. Então, valor não encontrado e eu retorno nulo. Não teve nenhuma alteração. Contudo, olha só, dentro do else eu tenho um if raiz seta valor é igual a chave. Aqui dentro eu vou verificar se o elemento que eu estou procurando é o valor da nossa raiz. Se isso aqui for falso, a gente precisa caminhar na nossa árvore. Então, o fechamento desse if está aqui embaixo. Olha só, else, se chave for menor, a gente vai para a subárvore à esquerda, se não, a gente vai para a subárvore à direita. E aí, dentro desse loop, dessa nossa recursão, quando a gente encontrar o elemento, olha só, na remoção em uma árvore binária, a gente tem 3 possíveis situações. E a gente precisa tratar cada uma de forma individual. Qual que é a primeira situação? É a mais simples, a gente vai remover uma folha. Então, raiz seta esquerda é nulo e raiz seta direita também é nulo. Esse é o procedimento de remoção, é o processo de remoção mais simples. A gente não precisa se preocupar com nenhum filho. Porém, esse if pode ser falso, então a gente vem para a segunda possibilidade. Um nó que possui 2 filhos, e esse processo é o processo mais complicado. A gente precisa então salvar os 2 filhos. O que a gente faz aqui então? A gente faz uma troca. O elemento que a gente quer remover, ele é trocado de posição com um dos filhos. Ao fazer essa troca, a gente está tornando então esse nó que possuía 2 filhos para um nó que vai possuir apenas um filho ou 0 filho. Pode ser que ele se torne um nó folha. E aí então a gente torna o grau de complexidade dessa remoção menor. E a nossa terceira possibilidade é remover um nó que possui apenas um filho. Então, nós vamos aqui salvar o filho à esquerda ou à direita, ele possui apenas um dos filhos. Vamos remover essa raiz e retornar esse filho que a gente precisa salvar. Então perceba que o processo de remoção ele é exatamente o mesmo, ele não sofre nenhuma alteração. O que acontece então numa árvore balanceada de busca, na nossa AVL? Após o processo de remoção, perceba que eu estou aqui no final após o if else, o que vai acontecer? Se eu removi um elemento da nossa árvore, se esse elemento fosse um nível mais profundo, eu posso estar alterando a altura da nossa árvore, concorda? Então, novamente eu preciso recalcular a altura da nossa árvore e, recalculando a altura da nossa árvore, eu posso descobrir que a nossa árvore ficou desbalanceada. O índice desse nó raiz pode ser 2 ou menos 2. E aí, olha só, raiz recebe a função balancear que nós vimos na aula passada. Então, apenas ao final do processo de remoção, a gente chama aqui a nossa função balancear. Essa função balancear é essa função aqui, nós vimos ela na aula passada. Recebe aqui a raiz, vai calcular o fator de balanceamento para essa raiz e, se o fator de balanceamento for 2 ou menos 2, nós temos então aqui as 4 possibilidades e apenas uma delas será feita. Ou será feita a rotação à esquerda, ou será feita a rotação à direita, ou será feita uma rotação dupla à esquerda, esquerda-direita, ou uma rotação dupla direita, direita-esquerda. Na aula anterior, no procedimento de inserção, eu expliquei passo a passo quando que cada uma dessas possibilidades aqui será feita. Então, para mais detalhes, para essa aula não ficar muito longa e repetitiva, volte à aula anterior, a aula de inserção, para você ver a explicação passo a passo
quando que cada um desses ifs aqui será verdadeiro, ok? Então perceba, o processo de remoção, assim como o processo de inserção, nós apenas alteramos a nossa função de remover, recalculando a altura da nossa árvore e depois chamando aqui a nossa função balancear, para verificar se é necessário rebalancear a nossa árvore. Quero deixar aqui um agradecimento especial ao Caio Mendes, que recentemente entrou aí para o clube do canal. Muito obrigado pelo incentivo e pela contribuição, Caio. Se ficou qualquer dúvida aqui sobre o processo de remoção ou sobre a função balancear, posta nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. Do mais, deixa seu like nessa aula, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. E um grande abraço e até a nossa próxima aula, onde nós veremos uma forma bastante interessante para imprimir a nossa árvore binária de busca AVL. Então, nos vemos na próxima aula.